Dia 14 de março, 2 Samuel 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnão, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnão ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amnão imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Amnão tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amnão: "Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias?" Amnão lhe respondeu: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." "Faça o seguinte", disse Jonadab: "deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva." Então Amnão se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amnão lhe pediu: "Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela os sirva para mim." Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amnão preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amnão, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amnão, ele se recusou a comer. "Saiam todos daqui", disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Amnão disse a Tamar: "Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer." Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela ofereceu a comida a ele, ele a agarrou e exigiu: "Venha para a cama comigo, minha irmã." "Não, meu irmão, não me violente", exclamou Tamar. "Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo." Mas Amnão não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Amnão se transformou em profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. "Saia daqui!" gritou para ela. "Não, não! Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez!" respondeu Tamar. Amnão, porém, não quis ouvi-la. Chamou o seu servo e ordenou: "Ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta." O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinzas sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: "É verdade que Amnão esteve com você?" "Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnão é seu irmão. Não se aflija com isso." Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei Davi soube o que havia acontecido, ficou furioso. E, embora Absalão não tivesse dito nada a Amnão a esse respeito, odiou Amnão profundamente pelo que ele havia feito à sua irmã. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosquiadas em Baal-Razor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: "Meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem essa ocasião comigo." Mas o rei respondeu: "Não, meu filho. Se todos nós fôssemos, seria um peso para você." Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. "Está bem", disse Absalão,
Se o Senhor não pode vir, permita que meu irmão Amnão vá conosco. Por que Amnão? Perguntou Davi. Mas Absalão continuou a insistir, até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amnão, irem à festa. Absalão disse a seus homens: esperem até Amnão estar bêbado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenha medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amnão, e os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amnão. Absalão tramava isso desde que Amnão violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amnão morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amnon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gessur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amnon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. 2 Samuel 14. Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois, vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva. Meu marido morreu, respondeu ela. Meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família do meu marido desaparecerão da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a minha família, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que nunca mais ele a incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça do seu filho. Permita-me pedir uma coisa a mais ao meu senhor, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: porque o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia, todos nós morreremos. Nossa vida é como água que, depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus
não apaga a vida. Ao contrário, ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos da sua presença. Vim suplicar ao meu senhor o rei, porque outros me ameaçaram. Eu pensei, talvez o rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança que Deus nos deu. Sim, o meu senhor o rei restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, meu senhor, o rei, disse ela. Foi Joabe quem a mandou aqui? Perguntou o rei, e a mulher respondeu: Oh, meu senhor, como eu posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos, mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor o rei, pois atendeu o meu pedido. Joabe foi a Gessur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa do seu peso, 2,4 kg, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: Vão e ponham fogo no campo de cevada de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram e puseram fogo no campo como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que seus servos puseram fogo no meu campo? Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei, porque ele me trouxe de Gessur, se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Eu quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. 2 Samuel 15. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade era a pessoa e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: Sua causa é justa e legítima. É uma pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-la. E dizia ainda: Quem me dera ser juiz? Então todos me apresentariam suas questões legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava-o pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça, e desse modo ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gessur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Eles diziam às pessoas:
Assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitofel, um dos conselheiros de Davi que vivia na cidade de Gilo. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou força. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se uniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato, ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido! Se sairmos de Jerusalém antes que Absalão chegue, escaparemos e impediremos que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhe parecer melhor. Então, o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos que o acompanhavam foram a pé e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi, sua guarda pessoal, e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itai, comandante dos homens de Gate, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é a sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir conosco. Nem sei para onde vamos. Volte e leve consigo seus parentes, e que a bondade e a fidelidade o acompanhem. Itai, porém, disse ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. E Itai, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em alta voz. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadoque e todos os levitas também os acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadoque: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse ao sacerdote Zadoque: Preste atenção. Você deve voltar à cidade com o seu filho Aimaas e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadoque e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam ao monte. Quando alguém informou a Davi que Aitofel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, faze que Aitofel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Hussai, o arquita, o esperava ali. Hussai havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: Se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: Agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá frustrar os conselheiros de Aitofel. Os sacerdotes Zadoque e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio, e eles enviarão seus filhos Aimaas e Jonatas para me contar o que se passa. Assim, Hussai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. 2 Samuel 16.
Quando Davi tinha acabado de passar pelo alto do monte, Ziba, servo de Mefibosete, estava à sua espera. Tinha 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 frutas de verão e uma vasilha de couro cheia de vinho. "Para que tudo isso?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Os jumentos são para a família do rei montar, e o pão e as frutas de verão são para os servos comerem. O vinho é para os que ficarem exaustos no deserto." "E onde está Mefibosete, neto de seu senhor Saul?" perguntou o rei. Ziba respondeu: "Ficou em Jerusalém, pois disse: hoje o povo de Israel me devolverá o reino de meu avô Saul." Então o rei disse a Ziba: "Nesse caso, dou a você tudo o que pertence a Mefibosete." "Humildemente me prostro, que o meu senhor o rei sempre se agrade de mim", respondeu Ziba. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do povoado saiu ao seu encontro e começou a amaldiçoá-lo. Era Simei, filho de Gera, do mesmo clã da família de Saul. Atirava pedras contra o rei, seus oficiais e os guerreiros que o cercavam. "Saia daqui, assassino, bandido!" gritava para Davi. "O Senhor está lhe retribuindo por todo o sangue derramado no clã de Saul. Você roubou o trono e agora o Senhor o entregou a seu filho Absalão. Finalmente está provando do seu próprio remédio, pois é assassino." Então Absai, filho de Zeruia, disse: "Por que este cão morto amaldiçoa o meu senhor o rei?" "Dê a ordem e eu cortarei a cabeça dele." O rei, porém, disse: "Quem pediu a opinião de vocês, filhos de Zeruia? Se o Senhor mandou este homem me amaldiçoar, quem são vocês para questioná-lo?" Então Davi disse a Absai e a todos os seus servos: "Meu próprio filho procura me matar. Não teria este parente de Saul ainda mais motivos para fazer o mesmo? Deixem-no em paz, que ele me amaldiçoe, pois foi o Senhor que o mandou. Talvez o Senhor veja que tenho sido injustiçado e me abençoe por causa dessas maldições de hoje." Assim Davi e seus homens prosseguiram em seu caminho. Simei os seguia pela encosta de um monte próximo, amaldiçoando Davi e atirando pedras e terra contra ele. O rei e todos que o acompanhavam chegaram exaustos ao rio Jordão e, por isso, descansaram ali. Nesse meio tempo, Absalão e uma multidão de israelitas entraram em Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Hussai, o arquita, amigo de Davi, chegou à cidade, foi logo ao encontro de Absalão. "Viva o rei!" exclamou. "Viva o rei!" "É assim que mostra lealdade a seu amigo Davi? Por que não está com ele?" perguntou Absalão. Hussai respondeu: "Eu estou aqui porque pertenço àquele que é escolhido pelo Senhor e por todos os homens de Israel. Além do mais, é natural que eu sirva ao filho de Davi. Assim como fui conselheiro de seu pai, agora serei seu conselheiro." Então Absalão se voltou para Aitofel e perguntou: "O que eu devo fazer agora?" Aitofel respondeu: "Tenha relações com as concubinas que seu pai deixou aqui para tomar conta do palácio. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai, de tal modo que será impossível haver reconciliação. Isso encorajará os que estão do seu lado." Então armaram uma tenda no terraço do palácio, e ali Absalão teve relações com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, como Davi tinha feito, pois as palavras de Aitofel pareciam sábias, como se fossem um conselho dado pelo próprio Deus.